seria o grande segredo aí da comunicação? Tem um segredo só? Tem que ser eficiente. É isso. Aquilo que eu acabei de falar agora. Não adianta falar bonito, tem uma voz bonita, bem articulado, pronuncio bem as palavras, tenho um ritmo de fala interessante, porque vou alternando bem o volume da voz, a velocidade da fala, faço as pausas adequadas, o meu vocabulário é muito abrangente, encontro as palavras com facilidade, construindo sempre as frases com começo, meio e fim, de uma forma muito lógica, tenho uma postura elegante, uma gesticulação harmoniosa, boa comunicação facial, consigo olhar bem para a plateia, estruturo bem o meu pensamento com começo, meio e fim. Eu já dei todas as técnicas de comunicação que alguém deveria ter. Só que não adianta nada usar todas essas técnicas, falar muito bonitinho, se ele não conseguir vender o produto dele, se ele não conseguir fazer com que o projeto seja aprovado, com que a proposta seja aceita, com que abracem a causa, que votem no nome dele quando ele estiver fazendo o discurso político. Portanto, a boa comunicação é aquela que dá resultado. Às vezes, a pessoa fala mal, tem problemas de dicção, tem problemas de postura, ela não consegue olhar de forma direita para a plateia, ela vai misturando as ideias, mas ela tem uma comunicação natural e espontânea tão envolvente que as pessoas ficam seduzidas por ela. Portanto, comunicação boa é a comunicação que dá resultado. E como é que você descobre isso? Quando você consegue explorar o que você tem de melhor no seu potencial. Tanto que eu não tenho regrinha pronta para ninguém. Você tem que falar assim, assim, assim. Não. Eu vou conversar com as pessoas e esses meus 45 anos de experiência me permitem fazer uma avaliação das características, do perfil, do potencial dessa pessoa, verificar como é que ele pode explorar aquilo que já está pronto, de tal forma que a pessoa desenvolva a sua própria técnica de comunicação. Por que isso é importante? Primeiro, que ela não esquece mais que a técnica continua sendo dela. Segundo, quando ela está falando, ela não tem que ficar preocupada se está gesticulando, se está projetando a voz ou não, porque ela está fazendo isso de uma forma muito espontânea. E é se fazer entendido, né? Eu já ouvi falar, o que eu estava pensando aqui agora, até esqueci. Que o importante da comunicação não é aquilo que você fala, mas é aquilo que as pessoas entendem. Faz sentido isso? Faz todo sentido. Esse é o processo de recepção. Quando uma pessoa fala, ela transmite a sua mensagem utilizando palavras, utilizando conceitos, a partir da sua experiência, dos seus medos, dos seus preconceitos, das suas expectativas de vida. É a estrutura de vida de uma pessoa que está em ação. Quando a mensagem chega no ouvinte, o ouvinte vai interpretar essas palavras, interpretar esses conceitos a partir da sua experiência, dos seus medos, dos seus preconceitos, enfim, da sua estrutura de vida. Portanto, a mensagem transmitida nem sempre é a mesma mensagem recebida. Do encontro da mensagem transmitida com a mensagem recebida, nós vamos ter a formação de uma terceira mensagem, que é aquela que acaba prevalecendo. Provavelmente não é o que eu estou falando, não é o que você está ouvindo, mas é o que está sendo construído a partir dessas nossas duas experiências. O que nós devemos fazer é reduzir essa distância. Por exemplo, estudar muito bem quem são os ouvintes, qual é a faixa etária predominante, qual é o nível intelectual predominante, qual é o preparo, a especialização do ouvinte com relação àquele tema que vai ser abordado, e aí você sabe se você vai tratar de um assunto com profundidade, de uma maneira mais superficial, se você vai falar de futuro, se você vai falar do passado, se você vai contar historinhas, fazendo brincadeiras, porque o nível intelectual exige isso, se você apresenta argumentos e deixa por conta do ouvinte a conclusão, ou se você tem que dar a conclusão, enfim, você vai ter essa percepção quando aprender a identificar quem são os ouvintes e adaptar a sua forma de falar de acordo com essa característica do ouvinte. Eu não posso falar para um público inculto da mesma forma como eu falo para um público bem preparado. Se eu falar da mesma forma, passando a mesma mensagem, eu vou cometer um equívoco. Tanto que algumas pessoas dizem o seguinte: Polito, fiz uma apresentação, maior sucesso, os caras aplaudiram de pé. Engraçado, rapaz, eu fiz a mesma apresentação para um outro público e eles não reagiram, não deu certo. Por quê? Porque você fez a mesma apresentação para públicos diferentes. Aquela primeira estava adequada para aquele público. Para o outro público, era preciso fazer uma
adaptação, uma transformação, uma mudança, de tal forma que a sua mensagem pudesse ir ao encontro das necessidades e da expectativa dessas pessoas.